Olá, meu caro estudante, meu caro vestibulando, tudo bem com você? Eu sou o professor André e leciono literatura na Oficina do Estudante. Eu venho aqui com uma aula de interesse imediato para você que está fazendo agora, segunda fase do vestibular Unicamp 2018. É a análise de uma questão, da estrutura dessa questão e de maneiras possíveis da gente encontrar recursos para responder a essa questão no primeiro dia da segunda fase, questões de língua portuguesa, enfatizando, é claro, aqui no nosso caso, literatura. Não fique ligado, não fique atento ou preocupadíssimo com os livros específicos aí que possam cair. Você tem, afinal, 12 obras obrigatórias solicitadas na segunda fase. O que você tem aí? 6 questões de língua portuguesa, mais as 2 redações obrigatórias sobre gêneros diversos que você tem que escrever. Dessas 6 questões, a gente presume 2 ou 3 de literatura. E é claro que em 3 questões, você não vai ter aí uma totalidade de 12 obras sendo cobradas ou nenhum número próximo disso. 2, 3, 4, 5 obras no máximo. Então, a sua grande atenção tem que se colocar, na verdade, na maneira como as perguntas serão colocadas e, sobretudo, na sua capacidade de interpretação textual. O que eu tenho aqui para você é a seleção de uma questão, uma pergunta solicitada no último vestibular Unicamp 2017. Essa foi, na época, a questão número 6 do primeiro dia da segunda fase, tendo como base um soneto de Camões. Como você sabe, o livro dos sonetos de Camões, baseado na edição de 1595, é o que a Unicamp selecionou para nós, dando aí 20 poemas, 20 sonetos específicos lá, disponíveis no site da própria conveste.unicamp.br. Um deles está aqui. Se é provável ou improvável que caia de novo, ou que caia um soneto parecido com esse, isso não nos importa. O que nos importa é saber ler um texto e, sobretudo, analisar a pergunta colocada, a maneira como é colocada e as estratégias que a gente pode usar para responder essa pergunta de maneira clara, de maneira coesa, de maneira coerente e, sobretudo, de maneira bastante direta e, claro, correta nessa segunda fase. Vamos lá, então? Primeiramente, uma recomendaçãozinha básica, uma dica bem direta para você. Leia primeiramente os enunciados das perguntas colocadas. Então você tem ali o enunciado básico no alto, Leia o soneto abaixo de Camões. Ok. Eu acho mais interessante, aliás, eu tenho certeza disso, que é melhor que a gente leia as 2 perguntas em si, para depois já direcionar a nossa visão de um modo específico para o texto. No caso, a letra A nos diz o seguinte: nos 2 quartetos do soneto acima, que são as 2 primeiras estrofes, 2 divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre o eu lírico. Veja que isso não é uma interrogação, isso é um dado, isso é uma pergunta. Nós temos então aqui 2 deuses ou deusas colocados de maneira contraposta. Aí você usa o seu conhecimento sobre a própria lírica de Camões em geral. O que você já sabe a respeito disso, eu suponho? Camões normalmente vai trabalhar a ideia de contrariedade, de oposição nos seus textos. Então será muito claro que os 2 deuses que estão aqui, sejam eles quais forem, estarão colocados de maneira contraposta, de maneira oposta. Isso já é uma primeira situação. O que a Unicamp pede de fato é para você identificar essas 2 divindades, quem são elas, e explicar o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Só batendo o olho do soneto, e apesar da letra pequenininha na nossa projeção, você tem aqui os nomes da deusa Fortuna e do deus Amor, ambos identificados com a sua inicial maiúscula. A deusa do destino, a Fortuna, nome latino, e o Amor, que é uma referência ao Cupido romano. De alguma forma, os 2 então se opõem. Isso nós já sabemos, já é aí uma parte do caminho andado para a gente responder a questão. A letra B, por sua vez, diz que um soneto é uma composição poética composta de 14 versos. De novo, um dado imediato, uma coisa que a gente vê de maneira bastante clara, bastante direta, numa aula sobre classicismo, numa aula sobre Camões. É parte do chamado doce estilo novo italiano que Camões trabalhava na sua poesia lírica. Se diz aqui também que o soneto é uma forma fixa, claro, e que seus últimos versos encerram, reúnem
o núcleo temático ou a ideia principal do poema. De novo, nenhuma pergunta por enquanto, apenas dados. Temos aqui um soneto, na sua forma clássica, na sua forma invariável, como é claro, e nós temos a ideia de que existe ali um conceito que encerra o texto como um todo, né? Uma estrutura argumentativa, como o soneto, uma estrutura de caráter bastante lógico, tem no seu encerramento, é claro, uma conclusão. O que o Unicamp quer saber é o seguinte: qual é a ideia formulada nos 2 últimos versos do soneto de Camões, levando-se em consideração o conjunto do poema. É claro que uma leitura atenta, meticulosa, é absolutamente necessária para o entendimento do texto, senão não é possível. Mas nós temos aqui já umas pistas do jeitão, né? Da maneira como a banca da Unicamp coloca essas questões para nós. Perguntas muito diretas, muito específicas, muito claras. Identifique, quer dizer, fique atento aos chamados verbos de comando das questões. Identifique 2 divindades. Imagine essa questão no mesmo formato, mas a respeito de outra obra. Identifique determinadas personagens, determinados elementos de um contexto, determinados elementos que componham um ambiente numa narrativa. É que no caso aqui, evidentemente, nós temos Camões. Identifique 2 divindades. Mas a pergunta é muito direta, muito específica. Como que tem que ser aí a ordem sintática, né? O formato, o jeitão da sua resposta? Claro, objetivo, direto. Numa frase simples, nós já diríamos como resposta: as divindades em questão são Fortuna e Amor. Por enquanto não foi pedida ainda nenhuma explicação. Então nós já temos meio caminho andado para responder ao item A. E finalmente, explique o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. E é claro, vamos fazer uma leitura do texto e eu convido você para isso agora, claro, com todo o seu interesse, a sua paciência, se possível, a sua alegria e o seu prazer. Ler Camões é sempre muito interessante. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura algum juízo isento, escureceu meu engenho com tormento para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. O que Camões diz aqui, claro, antes de você se debulhar sobre a prova e pensar, não entendi absolutamente nada, vá ao texto, leia com paciência, com calma, com atenção. O eu lírico usa certas inversões sintáticas, mas sempre vai trabalhar a ideia de pessimismo e de contradição, que são 2 elementos básicos da poesia camoniana. O que o eu lírico diz aqui é que, enquanto a fortuna, a deusa da sorte, permitiu que ele vivesse alguma alegria, algum contentamento, alguma satisfação, permitindo até mesmo que ele escrevesse sobre os efeitos dessa alegria, o que aconteceu? Veio amor. Fique atento à conjunção adversativa. Porém, qual é o efeito de sentido da conjunção adversativa? É sempre introduzir uma contrariedade, uma adversidade, é claro. Então, se fortuna representa um elemento positivo, consequentemente, amor representa um elemento negativo, pessimista, ruim, o que é típico da poesia camoniana, da poesia lírica camoniana. Então, amor veio, e fez com que a minha escritura não lhe desse juízo isento, ou seja, o amor me atrapalhou, o amor me tirou a razão, o que é muito típico da poesia de Camões. O meu engenho ficou escurecido, ou seja, o meu talento ficou empanado, ficou obscurecido, não pude mais exercer a minha arte, fiquei atormentado e, portanto, não pude reconhecer de imediato os enganos de Cupido, os enganos de amor. Aí o eu lírico faz uma interpelação ao leitor dizendo: vós, quem? Ora, os leitores, vós que me ledes, vós que são sujeitos ao amor e às suas vontades. Quando vós lerdes, trocando aí numa linguagem coloquial, quando vocês lerem coisas tão diversas sobre o amor, saiba que são verdades puras, não são defeitos. E saibam que, de acordo com o amor que vocês tiverem, com o amor que vós tiverdes, aí sim tereis entendimento dos meus versos. O que Camões está nos dizendo é o seguinte:
Vocês, trocando aqui em miúdos, né, falando numa linguagem mais informal, mais simples, vocês só vão conhecer a experiência amorosa e o seu sofrimento quando a vivenciarem, assim como eu, o eu lírico, a vivenciei. Então, como é que nós respondemos a letra A? De uma maneira segmentada. Num primeiro momento, quem são os deuses? Fortuna e amor. De que maneira eles exercem a sua, vamos dizer, a sua atividade sobre a experiência do eu lírico? Montaríamos a resposta da seguinte maneira. Numa primeira frase, de maneira declarativa, afirmativa, direta, as divindades são fortuna e amor. Aí, explicando o efeito dessas divindades sobre o eu lírico. Ambas manifestam a dimensão da experiência amorosa do eu lírico. É o que esses deuses têm em comum. E aí nós explicamos de um lado um dos deuses, de outro lado outro dos deuses, tomando cuidado para manter o paralelismo da nossa resposta. De um lado, fortuna, representação divina do destino, deixou que o eu lírico tivesse esperança de algum contentamento. Dica para você, sempre que possível, coloque um fragmento do excerto, um fragmento do texto, que corrobora a sua resposta e dá a ela uma atmosfera de autoridade. Na manutenção do paralelismo, de outro lado, temos o amor escurecendo o seu engenho com tormento. E aí a conclusão para a gente encerrar nosso item A. Assim, as duas entidades mitológicas produzem um conflito de forças contrastantes, como é típico na poesia camoniana. Perceba como nós fechamos a nossa resposta, fazendo algo que é uma retomada geral da lírica camoniana. Primeiramente, então, para a gente fechar esse item, as divindades são fortuna e amor. O que elas têm em comum? Manifestar a experiência amorosa do eu lírico. Quais as diferenças? De um lado, fortuna tem um aspecto positivo, de outro lado, evidentemente, amor tem um aspecto negativo. Conclusão, isto é comum à poesia camoniana. Então não há como atacar a nossa resposta aqui nesse caso, ela tem coesão e coerência. Voltando à letra B, o que a questão pede de nós aqui? Simplesmente, qual a ideia dos versos finais? Já feita a interpretação, nós sabemos que a ideia é a seguinte. A ideia... Toma cuidado com isso, gente, que é dar uma resposta textual completa. Não dê aquela resposta em tópicos, mal feita, mal elaborada, né? Simplesmente jogada. Não, lembre-se do seguinte, você está escrevendo um texto, está produzindo um parágrafo expositivo ou até mesmo um parágrafo argumentativo. Tenha cuidado com a formalidade da sua resposta. Vamos lá. A ideia presente nos dois últimos versos é a comunhão, a união, a ligação, use o sinônimo que você quiser, entre o eu lírico e o leitor, já que depois que o leitor, também conhecesse a experiência amorosa, poderia compreender o sofrimento do outro, do eu lírico. Bom, eu espero que a sua atenção tenha sobrevivido até esse momento, né? Assim como essa, você vai responder a outras questões na segunda fase do nosso vestibular Unicamp. Tenha calma, tenha paciência para a leitura e para a interpretação textual. Se necessário, é até possível que haja um glossário, um pequeno vocabulário para o entendimento das palavras mais difíceis, né, das palavras mais rebuscadas do texto, ainda mais em se tratando de poesia clássica portuguesa. E de resto, o que vale muito é o seu conhecimento de mundo, a sua capacidade de interpretação. Espero que tenha gostado dessa nossa videoaula. Eu espero você para um próximo encontro. Te desejo muito sucesso nessas segundas fases que estão aí. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.